Boa noite, amado irmão, boa noite, amada irmã. Seja bem-vindo a esse momento em que nós nos debruçaremos, nos meditaremos e nos colocaremos diante da presença de Deus a fim de experimentar a sua palavra santa, sagrada, que restaura e purifica. Vamos começar pedindo a Deus, nosso Pai, que envie sobre nós o Espírito Santo, dom de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que você possa, com as suas palavras, na liberdade de filho e filha de Deus, clamar que esse Espírito Santo venha sobre a sua mente, sobre a sua memória. Que ele venha fazer a sua mente ter criatividade, para que você possa adentrar esse texto, imaginar as coisas que lá aconteceram, a fim de que essa palavra se torne viva, a fim de que essa palavra frutifique em nossa vida, frutifique em nosso coração uma experiência pessoal. Vinde, Espírito Santo, também sobre a nossa inteligência. Nós que somos tão limitados, nós que sabemos tão pouco, mas o Senhor nos diz, o Espírito vos instruirá, o Espírito vos ensinará aquilo que eu vos ensinei, vos recordará, o Espírito vos capacitará. Venha, Espírito Santo, sobre a nossa inteligência tão limitada, para que possamos adentrar nos mistérios dessa palavra, para que possamos experimentar de forma profunda e real na nossa inteligência aquilo que tu queres nos revelar. Vinde, Espírito Santo, também sobre a nossa vontade, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos ungidos e para que a nossa vida seja redirecionada para o caminho que é do teu desejo, do teu agrado, do teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, meus irmãos, dessa noite nós faremos a leitura orante do texto que está em João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. E já partindo para a leitura, o texto vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Este foi se encontrar com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires porque eu te disse que vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se não credes depois que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando eu vos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós podemos perceber que este é um texto relativamente longo, por isso eu vou pedir a você que tem nos acompanhado e que já tem acompanhado a prática da leitura orante e que já tem uma certa liberdade e manejo com a palavra, que pause nesse momento o vídeo e faça uma releitura desse texto, a fim
de experimentar cada palavra, perceber aquilo que Jesus falava, aquilo que Nicodemos respondia, imaginar o ambiente, imaginar a situação. Eu aqui vou abordar 2 pontos. Um, em especial, relacionado ao encontro de Jesus com Nicodemos, e o outro relacionado ao nascer da água e nascer do Espírito. Mas você fique livre para meditar esse texto no momento em que o Espírito Santo falar ao teu coração. Se você ler este texto e um versículo fala mais ao seu coração, pare ali, medite aquela palavra e beba de tudo aquilo que ela tem para lhe oferecer. Primeiro ponto que quero meditar com você, o encontro de Jesus com Nicodemos. O texto sagrado ele não nos dá muitos detalhes daquele que era Nicodemos, mas nós vemos aqui, a palavra nos diz no versículo 1, que Nicodemos era autoridade entre os judeus. Os mesmos judeus que acusavam Jesus de blasfêmia, os mesmos judeus que tinham certa inveja de Jesus por não realizar os sinais que ele realizava. Os mesmos judeus que se prenderam a uma estrutura rígida e não divina, ou seja, que não era da vontade de Deus, e inibiram tudo aquilo que vinha como uma correção, tudo aquilo que vinha como complemento. O próprio Jesus vai dizer, mataram profetas, matarão também a Jesus, matarão os apóstolos. Então, desse povo, Nicodemos é uma autoridade. Pode ser que Nicodemos seja sumo sacerdote, pode ser que Nicodemos seja mestre da lei. Como judeu, como autoridade importante dos judeus, possivelmente Nicodemos, ele fez esse encontro com Jesus às escondidas. Por isso que no versículo 2 diz que ele foi se encontrar com Jesus de noite. Possivelmente, Nicodemos retirou todas as suas vestes sacerdotais, tirou a sua mitra, tirou as pedras que carregava no peito, para que não fosse facilmente identificado. Não era costume dos judeus ter encontros à noite, porque, está na palavra, a noite é feita para o descanso. Mas Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus. E aí você pode estar se perguntando, ou deve se perguntar, por que Nicodemos foi em busca desse encontro? Possivelmente Nicodemos é uma pessoa que tem acompanhado os sinais de Jesus, como ele mesmo diz. No versículo 2 ainda, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Então, possivelmente, Nicodemos era uma pessoa que acompanhava Jesus em seus sinais, mas que pelo cargo que ocupava, pelo local a que estava aprisionado, pela sua própria referência, pela forma como possivelmente era exaltado entre os outros mestres da lei, entre os outros sumos sacerdotes, ele estava aprisionado, ele estava limitado a ter esse encontro com Jesus, mas ele não se atém a isso, ele vai e consegue marcar o encontro. Como isso aconteceu, a nossa palavra ela não especifica, mas tem uma curiosidade. Nicodemos ele não aparece em outros textos bíblicos. Nós podemos perceber que Nicodemos é um homem extremamente inteligente, extremamente aberto à palavra de Deus. Mas talvez o medo tenha limitado Nicodemos e não tenha permitido que Nicodemos se tornasse um discípulo de Jesus. Mas esse encontro, em especial, trouxe para Nicodemos uma transformação de vida, assim como também trouxe para nós novas revelações, novas palavras. E nós podemos nos colocar no lugar de Nicodemos. Muitas vezes nós não temos cargos importantes, muitas vezes nós não temos representatividade nas coisas que nós fazemos, porém nós nos envergonhamos de assumir a personalidade de cristão, assumir a missão de cristão, o testemunho, o exemplo. Então, eu vou convidar você
que imagine toda essa cena. Imagine uma casa, possivelmente não tão bem iluminada, porque Nicodemos não queria ser visto e a luz poderia chamar a atenção. Imagine um sumo sacerdote, possivelmente um senhor, adentrando essa casa, encontrando Jesus e conversando, dialogando com ele. Não talvez com um tom de afronta, mas com um tom de quem quer aprender do mestre. Se coloque no lugar de Nicodemos. Pergunte a você mesmo quais são as coisas que talvez tenham te impedido diante de tantos convites, de tantas respostas, de tantos esclarecimentos de Jesus. O que tem lhe impedido de avançar? O que tem lhe impedido de abandonar pecados? O que tem lhe impedido de testemunhar? Sim, sou de Cristo. O que tem lhe impedido de dar esse testemunho mesmo que você fale? Mesmo que você fale. O Senhor, Ele não nos convida apenas ao anúncio com a boca, mas um anúncio com a vida. Se questione nesse momento. E vem aqui uma resposta muito enigmática, mas que para nós hoje já é extremamente clara. A resposta de Jesus sobre o que é necessário para entrar no reino dos céus. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Para um povo judeu que era extremamente apegado à materialidade, que era extremamente apegado a riquezas, que era extremamente apegado à autoridade, nascer da água e do Espírito, ter essa visão espiritual era possivelmente muito nebulosa, muito difícil de ser compreendida. Mas Jesus, seus apóstolos e aqueles que vieram após ele esclareceram essa palavra para nós. O nascer da água e o nascer do Espírito representam os sacramentos de nossa Santa Mãe Igreja. Nascer da água, batismo. Batismo esse onde também é derramado o Espírito Santo, onde a graça de Deus passa a habitar em nosso coração, onde a graça de Deus passa a habitar em nossa vida. E batismo esse, que se nós dermos a abertura, o Espírito Santo começa a agir. Este Espírito também é confirmado num terceiro sacramento de nossa igreja, no terceiro sacramento da iniciação cristã, o crisma, onde nós recebemos o óleo da unção, onde ali é firmado a minha fé na Santa Igreja, onde ali eu digo, quero ser católico, quero viver conforme os mandamentos do Senhor. E sobre esse ponto em específico, não quero me prender muito com relação à realidade dos sacramentos, mas com a realidade de esse Espírito tem nos movido a um renascimento. Porque Jesus vai dizer, o que nasceu da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É esse convite que nós somos chamados. Somos chamados a nascer do Espírito. Somos chamados a ser um povo que testemunha a palavra. Somos chamados a ser um povo santo, porque é isso que o Espírito Santo faz, nos santifica, para que possamos adentrar no reino dos céus. Sobre esses dois pontos, sobre o apego às coisas do mundo, talvez o apego material, sobre o apego à sua imagem, ou sobre a ação do Espírito que deve estar agindo em você, se questione nesse momento, pois esse é o momento da meditação. É o momento em que nós começamos a dialogar com a palavra e você tem toda a liberdade para meditar sobre esses dois pontos ou sobre outros pontos desse texto. Mas eu convido a você a se perguntar quais coisas desse mundo têm me aprisionado e não têm deixado que eu me torne verdadeiro discípulo. Terá sido o meu medo de enfrentar o desconhecido,
Terá sido o meu medo de perder amigos, colegas. Terá sido o meu medo, talvez, de ser desrespeitado nos ambientes em que eu frequento. Terá sido o apego às coisas materiais, a ganância. Terá sido o apego à minha família. Será que eu tenho colocado a minha família diante de Deus? Pois o convite de Jesus é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Da mesma forma, o renascer no Espírito. Somos nós que impomos obstáculos a Deus. Somos nós que impomos obstáculos à ação do Senhor em nossa vida, que quer nos transformar e que quer nos fazer renascer e que quer nos fazer compreender o que aqui está escrito. Por isso, se você sente a necessidade de continuar refletindo e se perguntando e se questionando, pause esse vídeo nesse momento e continue fazendo essa reflexão sobre esses pontos ou sobre outros pontos. Continue recordando. Continue se colocando no lugar de Nicodemos. Porque Deus, ele vai falar ao seu coração. Em terceiro lugar, vamos rezar. Se no seu coração vem uma emoção de graça, uma emoção de louvor ao Senhor, por esse momento, ou talvez porque você já tenha compreendido essas coisas e esteja conseguindo exercer, louve ao Senhor, pois é graça dele. Louve a esse Deus de bondade e misericórdia que vem com a ação santificante sobre nós, que nos transforma, que nos liberta, que nos santifica. Se no seu coração vem o desejo de uma libertação dos medos, dos apegos materiais, dos apegos às pessoas, reza pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, envia o teu Espírito para que eu possa renascer. Envia o teu Espírito para que todas essas barreiras que tenham colocado no meu coração, todas essas barreiras que tenham colocado entre mim e ti sejam derrubadas. Vinde, Senhor. Vinde, Senhor, em auxílio desse pobre pecador que necessita de sua graça, desse pobre pecador que necessita de ser santificado, que necessita de ser transformado, que necessita mesmo de conhecer quais são os meus erros, onde estão as raízes dos meus erros, Senhor. Revela para que aí eu possa rezar, para que aí eu possa clamar libertação, para que aí eu possa ser curado, ser restaurado e livre dessas amarras. Livre das coisas que me impedem de buscar a Ti, que me impedem de ser de Ti. Transformar-me, Senhor, e nascer do Espírito para ser Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por fim, meu irmão, vem a contemplação. Na contemplação você pode retomar esse texto, imaginar a cena, pensar os sentimentos que o próprio Jesus ou Nicodemos estejam sentindo nesse momento. Busque imaginar a casa, busque imaginar o ambiente, busque imaginar o diálogo que essas pessoas estão tendo e deixe que o próprio Senhor venha falando ao seu coração. Por fim, se comprometa. Se comprometa com aquilo que a palavra te revelou. Muitas vezes, os nossos pecados a nós estão obscuros, mas o Senhor nos revela através da palavra. Que você possa rezar, que você possa perseverar, que você possa descobrir aquilo que tem lhe impedido de ser do Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter participado desse momento. E o desejo que tenho no meu coração é que você experimente a graça santificante do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.